Olá, que alegria em te encontrar mais uma vez. Eu estou aqui irradiante de alegria por causa da sua presença. Muito obrigado. Hoje aprenderemos um tema muito importante. Mas antes, eu gostaria de te orientar novamente quanto a esse caminho que você tem iniciado e que você tem almejado. Eu quero te informar que o caminho do ensino de uma nova língua, no nosso caso, a Libras, exige que você aprenda um vocabulário, sim. Então aqui você vai aprender a estrutura gramatical, você vai aprender o vocabulário, ou seja, o significado dos sinais, você vai aprender como usar esses sinais. Só que deixar de fazer essa forma clássica, ou seja, de falar a palavra, o sinal e te mostrar qual é esse sinal para que você comece a memorizar e comece a usar isso em algumas frases, não tem outro jeito, não tem outra saída. Nós precisamos passar por isso. Quando nós adquirimos uma nova língua, nós precisamos passar por isso, tá? Por essa questão de vocabulário. É igual qualquer outra língua, inglês. Você vai aprender como se fala a palavra bola, ball. Como se fala a palavra gato, cat. Como se fala a palavra vermelho, red. Como se fala a palavra menino, boy. Então, essa questão de vocabulário, nós precisamos aprender sim, não tem jeito. Chegaremos sim em um momento de estrutura, em que você vai começar a formular as frases e unir todas essas palavras, ok? Essa aula é uma aula que você vai aprender o vocabulário de profissões, ok? Uma aula muito importante, uma área muito importante, que é muito importante você saber as profissões. Até de uma forma como uma utilidade pública, que você saiba, né, as profissões, você saiba falar que aquela pessoa é um médico, ou que você precisa de um médico, ou que você, quando você apontar para o policial, você saber que aquela profissão é um policial. Então, é muito importante, ok? Então, vamos lá para o nosso aprendizado de profissões. Primeiro sinal que nós iremos aprender é o sinal de profissões, que é esse sinal aqui, ó. Profissões. Profissão. Profissional. Tudo isso. Profissão. Então, primeiro sinal, profissão. Segunda forma de fazer, base, profissão ou profissional. Então, primeiro, profissão. Segundo, profissão ou profissional. Tudo bem? Agora vamos aprender o sinal de médico. Ó, duas configurações de mão iguais. Médico. Uma parada e outra se mexe. Médico. 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 Ou medicina. Medicina. Para não confundir entre a palavra da profissão e a palavra do profissional, ou seja, daquela pessoa que está agindo naquela profissão, dependendo do caso, nós colocamos primeiro esse sinal de profissão, profissional, né, ou esse sinal, e depois falamos o que é. Então, às vezes nós colocaremos aqui profissão médico, para não confundir com medicina, ok? Profissão médico. Profissão médico. Tudo bem? Próxima profissão é a profissão de juiz. Então, profissão, para não confundir com justiça, tá? Profissão. Juiz. É a balança, tá? Fascina. Profissão, juiz. Tudo bem? Profissão, policial. Profissão, policial. Aí você pode especificar, tá? Se é o policial civil ou se é o policial militar. O policial militar, tem gente que faz assim, ó.
Policial militar. Policial militar, que é uma continência. Também pode fazer dessa forma. Tudo bem? Vamos seguir. Próxima profissão. Essa configuração de mão, tá? Ator. Ator ou atriz. Ator ou atriz. Tudo bem, só que existem outros sinais. Então, primeiro, ator. Segundo, ator. Por causa do suspensório. Ator. E aí nós podemos fazer a seguinte forma, ó. Nós poderemos fazer também um profissional da arte de uma forma geral. Então, profissão e arte. De novo, profissão. Faça junto comigo. Essa mão como base, tocando o centro dessa aqui e fecha. Profissão, arte. Ou seja, artista. 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 E aí contempla todos os artistas. Artista plástico, artista cênico, pintor, e aí contempla todos os artistas. Tudo bem? Vamos seguir. Próximo sinal é o sinal de cantor, que tem dois. Primeiro sinal, cantor. 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 Segundo sinal, cantor. Profissão, cantor. Porque pode confundir com cantar, o verbo cantar. Tá bom? Cuidado para não confundir com o sinal de comunicação, é reto, ó. Comunicação. Eu sempre te darei várias dicas, tá? Entre um sinal e outro. Não é somente ensinar o vocabulário, tudo bem? Comunicação e cantar. Ó, é você dançando, tipo que dançando. Cantar. E aí, profissão, cantor. Tudo bem? Vamos seguir. Agora, a palavra e o sinal dançarino ou dançarina. Então, primeiro sinal, dançarino. Ó, parece uma pessoa dançando mesmo, ó. Segundo sinal, é esse aqui, ó. Parece uma dançarina, na ponta dos pés, ó. E as mãos assim pro alto, ó. As pernas, a outra perna também, ó. Parece uma dançarina, né? Então, dançarino ou dançarina. Temos outro sinal também, bem parecido, que é bailarina. Bota a mão assim pro alto, né? Mão esticada, pro alto assim. Faz a pose de bailarina. E é como se fosse uma bailarina também, tá bom? Esse é um sinal usado mais de uma forma classificatória, tá? Aprenderemos os classificadores. Não desista, continue assistindo, que você vai aprender o que são os classificadores, tá bom? Teremos uma aula especial sobre classificadores. Vamos lá? Agora aprenderemos o sinal da profissão garçom, ok? Então o sinal de garçom é o seguinte, ó. Primeiro você vai fazer a gravata borboleta, essa configuração de mão, e depois a mão segurando a bandeja, tá? Então, o sinal composto, gravata borboleta e mão. Garçom. 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 Tudo bem? Vamos lá. Próximo sinal é o sinal de atendente, a profissão atendente. E aí pode ser atendente de uma forma geral, tá? Pode ser atendente de uma padaria, pode ser atendente de uma loja de roupa, tá? Pode ser um atendente quando você vai procurar alguma coisa sobre o seu telefone, por exemplo. Então, é qualquer atendente que vem te ajudar quando você procura algum serviço. Tudo bem? Então, atendente de uma forma geral. Então, profissão, essa configuração de mão, atendente. Vem ao seu encontro, atendente. Profissão, atendente. Atendente. Tudo bem? Agora, a profissão de DJ.
uma mão no ouvido, né, que é o fone de ouvido, e outra mão mexendo. DJ, DJ, DJ. Esse movimento aqui é como se fossem aqueles discos antigos, né? Hoje em dia o DJ mais tecnológico com botões, né? Mas o sinal se manteve. DJ, DJ, tudo bem? Agora iremos aprender a profissão mais linda do mundo, a profissão de professor. Então esse sinal, com essa configuração de mão, P, professor. Professor. E aí lembra muito, antigamente o professor usava como se fosse uma vara, né? E ele ficava apontando as coisas no quadro assim, né? Então o P, né? Da palavra professor, e é como se ele estivesse apontando assim no quadro. Isso aqui, presta atenção nisso aqui e tal, tal. Professor. Professor. Tá? Agora iremos aprender a profissão de psicólogo. Essa configuração de mão, psicólogo. Psicólogo. Por quê? O psicólogo, ele precisa te ouvir, ele precisa ter empatia. Então é uma troca de olhares, é uma troca de conversa, tá? Então ele te pergunta uma coisa, você responde outra, é na direção dos olhos, ele precisa te olhar, ele tem que ter uma visão sobre a sua vida. Então tem toda essa reflexão nesse sinal, ó. Psicólogo. Psicólogo. Que ele precisa também te manter equilibrado também. Nem lá e nem cá. Psicólogo. Tá? Psicólogo. Um abraço para todos os psicólogos. Agora iremos aprender o sinal de cozinheiro. Então, profissão, cozinheiro. Profissão, cozinheiro. Bem fácil, né? Agora, a profissão de cabeleireira ou cabeleireiro. Também muito fácil. Ó. Profissão, tesoura, cabeleireiro. Profissão, cabeleireiro. Bem fácil, né? Agora, a profissão de vendedor. Vendedor. Você vai fazer essa configuração de mão e aí você vai soltar essa aqui para se transformar em um V, ó. Ó, tá vendo? Segura o dedo médio no polegar. Esse movimento aqui, soltando. Vendedor. Vendedor. Profissão, vendedor. Aí se transforma em um V no final, tá vendo? Vendedor. 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 Ok? Agora iremos aprender a profissão de intérprete. Essa mão base, intérprete. Intérprete, por exemplo, de Libras. Então, intérprete de Libras. Tá bom? A profissão de intérprete, uma profissão também muito linda no nosso Brasil. Por último, uma profissão muito importante, a profissão de enfermeira. Essa configuração de mão, enfermeira. Enfermeira, como se fosse uma injeção, ó. Enfermeira. Então, o primeiro sinal, enfermeira. Segundo sinal, essa configuração de mão, fazendo um X, ó. Enfermeiro, enfermeira. Então, primeiro, enfermeiro, enfermeira. Segundo, enfermeiro, enfermeiro. Ligado a esse sinal de saúde, o sinal de bombeiro. Configuração em B, bombeiro. Bombeiro. Por conta daquele capacete, né? A característica do capacete, ó. Bombeiro. Bombeiro. E aí você tem alguns que fazem assim também, ó. Para especificar, né? Segurando a mangueira. Bombeiro. Bombeiro. Mas somente esse primeiro já basta. Bombeiro. Bombeiro. Espero que você tenha gostado dessa aula maravilhosa. Nos vemos nas próximas aulas. Continue. E no final você vai conquistar a sua vitória. Tchau. Até a próxima aula.